tudo. Também já recebemos hoje aqui o abraço do nosso pastor presidente, né? Que Deus continue abençoando o nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, toda a sua família e todos os pastores que estão debaixo da sua autoridade, pois ele é nosso pastor presidente e nós prestamos a ele toda a obediência, né? Porque ele foi o homem que Deus escolheu e trouxe do Brasil, do estado da Bahia, para impactar Portugal e a Europa. Portas estão se abrindo e Deus está sendo glorificado no meio do seu povo. Também está conosco nosso querido irmão Cristiano e também o irmão Denis, estão conosco, é amigo do nosso cooperador Rodrigues, né? E veio hoje, juntamente conosco, no culto de missão, adorar e bendizer o nome do Senhor. A igreja está feliz com a presença do nosso irmão Cristiano, do nosso querido irmão Denis, é verdade que digo amém? Então sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, para a honra e a glória do seu nome. Abra as vossas Bíblias no quarto evangelho, que é o evangelho de João, capítulo 6. O evangelho de João, capítulo 6, nós estaremos meditando na palavra de Deus, neste texto, e como hoje também é um culto missionário, aonde nós falamos sobre missão, já tivemos um momento ofertório, o nosso pastor Mário falou também dos trabalhos que estão sendo abertos. Ontem a grande inauguração ali da DEF Almerim foi uma bênção, foi glória, e já está aí no próximo sábado mais uma inauguração e aniversário de igreja, Deus fazendo coisas grandes na terra, no meio do seu povo. Todos encontraram o texto sagrado, que digo amém? Capítulo 6, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa da festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente
o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, igreja, a noiva do Cordeiro, a qual nós temos, a igreja, ela recebeu a incumbência de anunciar o Evangelho. Nós sabemos que Jesus, ele designou ou deu essa autoridade à sua igreja. E é por isso que hoje estamos aqui com o culto de missão. E nós sabemos que as pessoas que estão lá fora estão também sendo alcançadas por nós através das redes sociais. Quero aqui também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Você que não pôde vir hoje à casa de Deus, e você também que está distanciado da casa de Deus, volte enquanto há tempo. Jesus está voltando e nós, a igreja, precisa se posicionar a cada dia e fazer a vontade de Deus. É pregar o Evangelho, é anunciar a palavra de Deus. É em tempo e fora de tempo. E nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E o texto outrora lido, meus queridos, é um texto bem conhecido da igreja. Nós sabemos que Jesus, por onde ele passava, ele fazia e ainda faz grandes coisas no meio do seu povo. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Quantos anos? 30 anos após ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Passou 40 dias e 40 noites ali no monte, orando e jejuando, porque o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. E nós sabemos que Jesus, ele teve um ministério bem sucedido. Por que Jesus teve um ministério bem sucedido? Nós observamos que ele sempre dizia: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Os discípulos chegavam e diziam: mestre, come. Ele dizia: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele dizia: eu e o meu Pai, nós somos só um. Ele me deu autoridade. A autoridade que é me dada é vinda dele. Eu faço o que ele me manda e o que ele ordena. E nós olhamos para o capítulo 6, do Evangelho de João, que é o quarto livro dos Evangelhos, e nós sabemos que João, ele é conhecido como o apóstolo amado, aquele que estava mais perto de Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha 3 homens que sempre estavam ali: Pedro, Tiago e João. E nós observamos aqui que João, neste evangelho, ele destaca algo muito importante, já no 2º ano do ministério de Jesus Cristo. No capítulo 6, nós observamos que Jesus, no capítulo 5, ele fez um milagre na beira do tanque de Betesda, e ele também explica ou fala para os seus ouvintes qual era a sua missão, que era resgatar o homem, perdoar os pecados do homem, e que ele veio fazer a vontade do Pai. Nós observamos que os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, davam muito crédito a Moisés e não estava dando crédito a Jesus. Eles tinham Jesus como um simples
profeta. Eles achavam que Moisés era grandes coisas. Moisés foi apenas um profeta, um homem que Deus usou para tirar o povo de Deus, o povo de Israel, lá do Egito. Mas o povo, tudo para o povo era Moisés. Quando Jesus chegou, começou a falar que ele era maior do que Moisés, que ele existia antes de Abraão. Ele disse, mas não podem, ele tem 30 anos e antes de Abraão ele já existia. Nós observamos pela palavra de Deus, porque eles não estavam entendendo, mas João já entendia o mistério, que o verbo se fez carne, e veio o primogênito, o unigênito do Pai, estava no meio deles, Jesus Cristo. Agora no seu segundo ano do ministério, nós observamos aqui, que Jesus depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, e a palavra do Senhor vai dizer, que grande multidão o seguia. Por quê, pastor? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus tinha e tem autoridade sobre as enfermidades, e eu quero dizer nesta noite para a igreja recebeu esta autoridade, porque Jesus mandou o Espírito Santo, e é Ele que distribui os dons sobre a igreja, sobre os crentes. Jesus disse, aquele que crê em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem falou foi Jesus. Jesus, no seu ministério, ele fazia grandes milagres extraordinários, coisas do sobrenatural, que os fariseus ficavam perplexos, ficavam todos atônitos, dizendo, nós nunca vimos coisa tal como esta, porque era o próprio Deus no meio deles, fazendo coisas grandes e extraordinárias. Eu me alegro porque Jesus sempre está no nosso meio. Eu me alegro porque Jesus está conosco. Eu me alegro porque neste culto de missão nós já sentimos a presença, continuamos a sentir a presença, este poder sobrenatural que nos envolve nesta noite, e você pode dar glória, exaltar o nome do Senhor. E Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, e a multidão ia atrás dele, ou foi até ele. Agora imagine, Jesus partiu para onde? Para o outro lado, e quando ele chegou lá, a multidão já estava lá. É interessante, observamos que grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. A obra missionária, Deus tem levantado homens com poder extraordinário para fazer prodígios, maravilhas, aleluia. Eu já presenciei grandes coisas que Deus tem feito no meio do seu povo, e Deus nesses últimos dias, Ele está preparando homens e mulheres para usar com poder extraordinário, e nesta noite você pode dizer para Ele, fazer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, pode me encher, pode me usar para a glória do teu nome. Aí observamos que estava lá esta grande multidão, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus estava ali com os discípulos, mas a multidão se aproxima, e a Bíblia vai dizer que já estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus,
que a Páscoa estava próxima. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus viu aquela grande multidão, Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, ele disse logo a Filipe, porque eles estavam em um lugar aonde não tinha restaurante, não tinha nada disso, não tinha padaria, mas Jesus, para experimentar Filipe, pergunta para ele, aonde compraremos pão para dar para esta multidão? Jesus já sabia que Filipe ia dizer alguma coisa. Observe bem que Filipe disse, Senhor, 200 denários, com 200 denários, um denário, uma moeda, o denário, é equivalente o dia de um trabalhador. 200 denários não dá para alimentar esta multidão, porque a Bíblia diz que era quase 5.000 homens, sem contar as mulheres, sem contar as crianças. Tem família, irmão, que tem 3, 4, 5, 6, 10. Se for que nem Abraão, já tinha 12 ali, só um. Observamos aqui que agora Filipe está dizendo, quando o Senhor diz a ele, Jesus dizia isso para experimentar, Filipe responde, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Aleluia. Deixa eu dizer aqui para você que aqui está quem estava falando para Filipe, é aquele que provê, era o Deus Todo-Poderoso, Jesus, aquele que faz milagre. Jesus já havia feito o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformou água em vinho. Quando o diabo pediu para Jesus transformar pedras em pães, ele não quis fazer a vontade do diabo, aleluia, mas agora estava ali uma multidão faminta, ele ia mostrar o seu poder, aleluia, para suprir a necessidade daqueles que precisam, aleluia, porque ele é o Deus da provisão. Então observe que Filipe, ele diz que 200 denários, 200 dinheiro não daria. Veja só a resposta de Filipe. Quando eu vou lá para Ezequiel capítulo 37, Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, estes ossos vão de viver? A resposta de Ezequiel foi, Senhor, tu sabes. Filipe tinha visto Jesus dar vista ao cego, levantar o paralítico, purificar o leproso, ressuscitar os mortos. Ele poderia muito bem dizer, Senhor, o Senhor pode transformar, o Senhor pode fazer milagre aqui. Não há padaria aqui por perto, dinheiro também não tem, mas o Senhor pode fazer milagre. Eu acredito porque eu já vi grandes coisas, mas Filipe agora vai questionar que 200 dinheiros não daria para alimentar aquela multidão. Mas a Bíblia vai dizer que ali tem um obreiro de visão, um obreiro que sabia que o seu mestre podia pegar um pouquinho e transformar em um grande milagre para alimentar multidões. A Bíblia vai dizer que André, irmão de Simão Pedro, ele no meio daquela multidão, ele encontrou um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. André
é aquele tipo de obreiro que não se importa com o outro que cresce. E veja só quem agora André está apresentando para Jesus: o rapaz, o menino que tinha em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Aí, Senhor, está aqui o rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Veja só. E Jesus disse: manda assentar os homens. Manda todos se assentarem. O que é interessante, eu ainda vou entrar na mensagem, meu irmão, minha irmã. Isso aqui é uma introdução do que está aqui escrito na palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele está procurando homens, mulheres, jovens, crianças, que têm o coração voltado para Ele, que acredita no seu poder, que acredita que é dependente dEle, não importa as circunstâncias, mas aquilo que você apresenta a Ele, com propósito, Deus faz acontecer. Agora imagine, André apresenta aquele menino, e o menino chega até Jesus com os 5 pães e 2 peixinhos, e uma multidão de quase 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus pegou aqueles pães, 5 pães e 2 peixinhos, e agradeceu a Deus lá no deserto. Ele agradece a Deus, e quando ele levantou e agradeceu a Deus, não foi logo multiplicando na mão dele, não. Quando ele baixou também a mão com aquele cestinho que estava os pães e os peixes, também não multiplicou. A multiplicação foi na hora de partir. Compartilhar. Aí imagine, Jesus agora pega os discípulos e manda eles servir aquela multidão. Nós vamos, aqueles já estavam todos sentados nas cadeiras confortáveis, como essa vocês estão aí, né? Estavam no deserto sentados nas relvas, todos ali famintos, esperando o pão. Talvez alguém já quase desmaiando ali de fome, disse: Senhor, eu quero o meu, logo aqui para mim que eu estou com muita fome. Mas tinha que esperar a vez dele. Aleluia. Tinha que esperar a vez dele. Deixa eu dizer aqui esta noite, para nós que estamos neste culto missionário, culto de adoração a Deus, celebração, missão, o Espírito de Deus está falando conosco, que aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, Ele quer usar. Não importa se é pouco, se é muito, o importante é que você tem e que está à disposição de Deus. E se você colocar à disposição de Deus, te prepara, porque coisas grandes vai acontecer. Oh, aleluia. Coisas grandes vai acontecer, porque você está apresentando a Ele. Aleluia. Observamos nesta passagem bíblica
este grande milagre que Jesus Cristo fez, ou seja, multiplicando os pães, multiplicando os peixes e alimentando uma multidão. Deus te chamou, Deus te levantou como pregador, pregadora, levita na casa do Senhor, é porque tem uma multidão aí faminta, tem uma multidão aí perecendo. Deus quer te usar para alimentar as multidões. Deus quer te usar com o que você tem para Ele alimentar as multidões. Então te coloca à disposição de Deus. Aleluia. Então mandou assentar, e Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, partiu. E quando estavam e os discípulos, pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então os discípulos foram distribuir, entregando pães. Quem queria comer o peixe, comia peixe, mas tinha com abundância, porque o Deus da provisão estava ali. O sobrenatural, Jesus estava fazendo a vontade do Pai. O Pai dizia para ele: meu filho, não te preocupe. Filipe já disse que não tem dinheiro, e 200 denários não dá, mas eu te dei autoridade para um pouquinho se tornar muito em tuas mãos. É aqui no deserto que o meu nome vai ser glorificado. Jesus veio para glorificar o Pai, para glorificar a Deus, e o Espírito Santo veio para que o nome de Jesus seja glorificado. É Ele que está com a igreja, o Espírito Santo, e o poder, a graça se manifesta. Quem é glorificado? É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, porque Ele mandou o Espírito Santo para estar com a igreja. Agora observe na palavra de Deus. E quando todos estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E eles foram recolher os pedaços. A Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos. Cada um dos discípulos estava com um cesto de pão. E quem sabe olhando um para outro e dizendo: 5 pães e 2 peixes. Sobrou tudo isso aqui. Olhava um para o outro e ficava espantado, e ao mesmo tempo se alegrava, porque quem estava liderando eles, quem estava com eles, não era um fariseu, não eram os mestres que tinham suas mensagens vazias. E nós observamos aqui que eles estavam felizes com Jesus e estavam ali para o apoiá-lo. E a palavra do Senhor diz que, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus fez, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este é o profeta que devia vir ao mundo, para que eles vissem as maravilhas. E nós observamos aqui o que tinha na mão do menino: 5 pães e 2 peixinhos. Veja só o grande milagre. Veja só o poder de Jesus Cristo. E agora eu vou entrar na mensagem, para que você entenda. Nós, a igreja, recebeu a autoridade de Jesus.
nós temos autoridade no nome de Jesus. Você que gosta de evangelizar, você que gosta de fazer a obra de Deus, saiba de uma coisa, que você tem autoridade de Jesus. Jesus lhe deu algo, e este algo é sobrenatural, e precisamos valorizar aquilo que Ele nos entrega, aquilo que Ele nos entregou, para que a obra do Senhor a cada dia vai crescendo, desenvolvendo, Deus sendo glorificado através da minha vida, através da sua vida, através da vida da igreja. A palavra do Senhor é bem clara a dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja unida ela vence, a igreja em oração ela vence, a igreja voltada para Deus ela vence, o inferno não pode com ela, porque o Espírito é quem dá vitória. Na mão daquele menino estavam os 5 pães e os 2 peixes, e Deus usou o que ele tinha nas mãos para alimentar aquela multidão. E eu pergunto nesta noite para você: o que você tem em suas mãos? O que você tem colocado diante de Deus? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, pastor Mário, eu olho para a Bíblia, Deus faz esta pergunta para Moisés. Quando Moisés estava lá no monte curioso, com aquela sarça ardendo em chama e não se consumia, ele se aproximou, Deus disse para ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra em que tu estás é santa. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu desci aqui, Moisés, para que tu vás tirar o meu povo do Egito. Moisés naquele momento disse: Senhor, eu sou gago. O Moisés começa a falar diferente, porque Deus tirou ele do Egito, colocou no deserto, para ele se desvaziar, porque Deus queria dar para ele o melhor. Aí Moisés está lá: Senhor, como é que eu vou tirar esse povo? O Senhor diz: o que é que tu tem nas mãos? Uma vara. Pois é com ela que tu vais fazer os sinais lá no Egito. Com aquela vara Moisés abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar em terra seca. Aí nós olhamos para a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, que Deus sempre procurou aqueles que têm algo, que recebem algo dele e acreditam e crê para fazer a sua vontade. Quando o Golias estava desafiando o exército de Israel, a Bíblia diz que Deus levantou um menino que estava lá no campo. Ele tinha uma funda, ele tinha 5 pedras nas mãos, e ele foi para a guerra e derrotou Golias, porque ele foi com o que ele tinha, mas ele não estava crendo naquilo, ele estava crendo no Deus Todo-Poderoso. Muitos missionários se decepcionam, muitos obreiros se decepcionam na vida ministerial, é porque muitos deles enchem o peito, empina o nariz e acha que é o melhor, que ele sabe, que ele tem, que ela pode. Aí Deus diz: então vou deixar ver até onde você vai. Mas quando você tem aquele pouquinho de Senhor, eu não tenho nada, mas tu pode. O que eu tenho, eu sei que o Senhor vai multiplicar, vai fazer um milagre. Quando o profeta chegou com aquela viúva, me diz o que aquela viúva foi ter com o profeta, reclamando da vida, que era tanta dívida, tanta coisa. O que é que tu tens em casa, Senhor? Eu não tenho nada, a não ser uma botija com um pouco de azeite. Então vai para casa, pega a vasilha
desemprestada com os teus vizinhos, entra no teu quarto com teus filhos, fecha a porta e esta botija de azeite derrama sobre as vasilhas. O milagre vai acontecer. Deixa Deus usar o que você tem. Aleluia. Então observe, Deus, Ele quer que nós nos colocamos à disposição dEle, para Ele nos usar. Eu conheci um obreiro, um diácono, ele não sabia ler, muito menos pregar, mas Deus deu um dom dele para evangelizar. Aonde ele chegava, a casa inteira se rendia aos pés de Cristo. Deus deu um dom para ele evangelizar. E aonde ele chegava, diácono Edmar, pessoas se rendiam aos pés do Senhor chorando, dizendo: eu também quero Jesus, eu também quero Jesus. Se entregava. Quando era na reunião de obreiros, ele trazia um relatório: no bairro tal, tantas famílias se entregaram para Jesus. Ele era capacitado para evangelizar. Aí muitas vezes a pessoa não procura descobrir o que tem para apresentar a Deus. Aí você pergunta: você vai fazer isso? Eu não sei, eu não posso, eu não tenho. Pastor, mas agora você diz que tem, uns que diz que tem, mas é quando aqueles falam com arrogância. Mas quando você diz: eu tenho Deus na minha vida, se Ele me chamou, o que Ele entregou para mim pelo Espírito Santo, eu vou fazer para a glória dEle, vou estar na presença dEle, vou me derramar na presença dEle. Eu sei que o nome dEle vai ser glorificado na minha vida. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro na Bíblia Sagrada, que a Bíblia em Atos dos Apóstolos 9, versículo 39, é que Deus usava uma mulher por nome Dorca. Deus usava a agulha que ela tinha em suas mãos. Ela tinha habilidade para costurar, e com aquela agulha ela fazia caridade para as pessoas, ela fazia vestimentas. E no dia em que ela morreu, que mandaram chamar Pedro, Pedro chegou lá, aquelas senhoras estavam com as vestidos, saias, dizendo: olha, Dorca fazia para nós não queremos perder Dorca, aleluia, porque ela tinha uma agulha que Deus usava para abençoar a pessoa. Deus quer usar as tuas mãos para abençoar pessoas. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Oh, Deus quer usar o que você tem em suas mãos. Deixa Deus usar nestas últimas horas. Não te detenha, não te acovarde. Você é um missionário, uma missionária. Embora que você não esteja no campo, mas você pode orar pelo missionário. Embora que você não possa ir, mas você pode ofertar. Embora que você não possa ofertar, mas você pode continuar dizendo: eu sei que Deus vai me levantar, eu sei que Deus me chamou. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Interessante, a Bíblia nos dá respaldo que Deus usa o que nós temos. Abraão, quando foi oferecer o menino Isaque, que eles iam ali caminhando lá para o monte para oferecer, Isaque olha para o pai e diz: pai, aqui está a lenha e o fogo, e cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão disse: meu filho, Deus proverá o cordeiro para si.
Se você tem, saiba de uma coisa, que Deus vai providenciar aquilo que você mais está precisando. Ele estava com fogo, ele estava com a lenha, com o fogo, com o cutelo, aleluia. O pensamento dele estava dizendo: Deus, age em meu favor, eu não quero sacrificar o meu filho, porque Deus estava colocando ele à prova, e ele está: eu sei que Deus vai fazer um milagre aqui neste monte. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro na palavra de Deus que Gideão, com os 300 homens, venceram a guerra somente com aqueles cântaros e a tocha de fogo acesa. Aleluia! Deus é Deus de mistério, irmãos. Deus é Deus de mistério. Deus, ele faz acontecer coisas grandes e extraordinárias. Alguém olha para esta obra, tantos templos alugados, não são baratos os aluguéis, né? E você chega nas igrejas, não tem aquela multidão, mas o pouco que cai nas mãos de Abraão, no Deus de Abraão, o milagre acontece. O milagre acontece. O milagre acontece. Porque esta obra dirigida é governada pelo Espírito Santo. É governada pelo Espírito Santo. Deus tem lhe usado para ofertar, para dizimar. E se você tem feito com alegria, com prazer, te prepara para coisas grandes, porque Deus está usando o que Ele coloca nas tuas mãos. Aleluia! Na mão de Sansão estava uma queixada, e Deus usou aquela queixada de jumento. E Sansão matou quantos? Feriu? Outra tradução diz que matou, né? Feriu, matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Porque esses homens eram inimigos do povo de Deus, queriam exterminar o povo de Deus, mas Deus levantou Sansão. Ele não estava com a metralhadora, ele não estava com o exército para combater, mas Deus deu graça, deu unção para Sansão, habilidade para pegar a queixada de um jumento e partir para cima e dizer: a vitória é do povo de Deus. Então observe que Deus quer usar aquilo que nós temos nas mãos para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Quando eu olho para a palavra de Deus, aleluia, Moisés, até no levantar das mãos, Deus dava vitória para o povo de Israel. Saiba de uma coisa, que quando a igreja está orando e levanta as mãos, a igreja está vencendo, irmãos. Quando eu leio a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus usava as mãos dos apóstolos para fazer milagres extraordinários, para que os crentes recebessem os dons espirituais. A Bíblia Sagrada diz que Deus usava as mãos do apóstolo Paulo de forma extraordinária, e aonde Paulo não podia ir porque estava preso, ele mandava o lenço. O que ele tinha na mão na hora que chegava: Paulo, estou precisando ter um enfermo, ter um endemoniado, eu não posso ir lá. Tirava o lenço do bolso e dizia: vai lá, porque o nome do Senhor será glorificado. Oh, Espírito de Deus, Deus quer nos usar nestas últimas horas. Se coloque à disposição de Deus. Não recue. Obreiro não foge, não recua.
Pode estar apertado, pode estar difícil, pode estar doendo, mas ele permanece onde Deus coloca. Se coloca na posição de Deus. Diga: Deus, o Senhor me chamou para te servir, eu vou te servir. Usa minhas mãos, usa meus pés. Deus usou até os pés dos leprosos, está na Bíblia. 4 leprosos, era 4? Estavam passando fome, e Samaria também estava fechada, e lá estavam passando fome. Só que os leprosos disseram: nós temos que ir em Samaria, se nós ficar vamos morrer, então é melhor nós ir lá. Pelo menos aventurar, né? E quando eles vão para Samaria, Deus começa a usar as pisadas dele. Os inimigos de Samaria ouviram aquele: vem um exército aí. Vem um exército aí. Saíram correndo, deixando tudo. E os leprosos chegaram: rapaz, aqui é abençoado, mas nós também não podemos ficar com isso para nós. Vamos lá avisar em Samaria que aqui tem comida. Oh, Deus, Ele quer usar o seu povo. Quando Deus diz para Moisés: ó Moisés, toca no mar e diz para o povo que marche. Aleluia. Diga ao povo que marche. E a ordem de Deus para a sua igreja é: usa o que Deus tem nas tuas mãos, usa os teus pés, marche, marche, não podemos parar. É tempo de avançar, é tempo de ir, é tempo de fazer missões, é tempo de fazer o clamor missionário, chorar pelas almas, chorar pelos missionários, chorar pelos pastores que estão na obra de Deus. Aleluia. Oh, Xandarama Cantorabassurama. Andarama cantorabasure me canta labaceia. Andarama cantorabassone me canta labaceia. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Qualquer coisa que você tem nas mãos pode tornar-se uma arma poderosa nas mãos de Deus. Não importa o que seja, coloque hoje o seu talento à sua disposição. Aleluia. Se dispõe, se disponibiliza para Deus, porque Deus quer te usar. A cidade de Aliandra é pequena, Portugal também é pequeno, é menor do que o estado do Pará. A Europa também é pequena. Deus nos trouxe para esta nação, para este continente, para nos usar, para saquear as almas que estão aprisionadas neste continente por espírito de magia negra, por espíritos demoníacos. Mas Deus deu autoridade a esta igreja. Você tem autoridade, você tem autoridade, você tem autoridade. Oh, e eu quero perguntar esta noite, se tem alguém que quer entregar a sua vida para Cristo, e porventura alguém que quer se reconciliar, entregar sua vida para Cristo, esta noite é oportuna. Você que está do outro lado nas redes sociais, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor está me dizendo aqui esta noite: eu estou pondo no coração da minha igreja o amor missionário. Eu estou pondo no meio do meu povo um desejo ardente de fazer missão.
Eu estou colocando no meio do meu povo o fervor missionário, porque muitos, aleluia, só querem enviar. Ah, fulano dá para ir, fulano tem que fazer que nem Isaías. Eis-me aqui. Deus quer que nós nos colocamos como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me. E esta noite nós vamos fazer aqui oração. O meu coração está ardendo, um fervor missionário, um desejo de ver almas se rendendo aos pés de Cristo. E este desejo tem dia que me consome. E eu tenho pedido ao Senhor salvação de almas. Eu tenho clamado, e sei que a igreja tem clamado, nós temos clamado. Vai chegar a hora em que o Senhor enviará para este lugar centenas de almas, que vai chegar aqui quebrado, arrebentado, sedento da palavra de Deus, e nós vamos estar cheio do amor, cheio de compaixão, para nós termos o suficiente para dar, para quando eles saírem por aquela porta e dizer: aqui é o meu lugar, é aqui que eu preciso estar. Deus está revestindo nós nesta noite com este amor verdadeiro, o amor missionário. Oh, aleluia. Oh, o Espírito de Deus. Você que aqui está, quem sabe tem dito assim: Deus me usava tanto e agora parece que eu não consigo. Tem pessoas aqui que já falou isso. Eu quero orar por você. O dom que você tinha de orar pelos enfermos, o dom que você tinha de profetizar, que você pensa que não vai ser mais usado com esse dom, porque ninguém tem dom. Você é usado pelo Espírito Santo. Eu quero orar por você nesta noite. Deus estará voltando a lhe usar, te renovando. Deus vai usar as tuas mãos no trabalho, aonde você estiver. Quem sabe você vai estar lá na